Senhores, bom dia. Estamos aqui na nossa proposição número 10 do segundo livro de Euclides, certo? O que essa proposição nos pede para a gente demonstrar? Primeiramente, nós damos um segmento AB, pede para a gente cortar no meio esse segmento, tipo no ponto C aqui, ou seja, AC é igual a CD, e ela nos dá que se a gente colocar mais um segmento aqui, que é o ponto P, por exemplo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a soma dos quadrados de AB mais DB é igual a 2 vezes AC mais CD, perfeito? De que forma a gente vai demonstrar isso? Os vídeos vai estar dividido em 4 partes, certo? 3 partes em relação à proposição e uma em relação à álgebra que a gente trabalha. A primeira vai ser a construção, perfeito? A segunda eu vou trabalhar a relação de alguns triângulos e encontrar algumas igualdades. E no terceiro momento a gente vai trabalhar igualdades e vai provar isso daqui. A gente vai demonstrar isso, perfeito? Bom, primeiramente eu quero fazer uma reta perpendicular à reta AB, perfeito? Se eu quero fazer essa reta perpendicular do mesmo tamanho que a C e CB, perfeito? Então, para isso, para fazer a perpendicular, fazer um segmento perpendicular, eu vou utilizar a proposição número 11 do primeiro livro. E para fazer do mesmo tamanho, eu vou utilizar a proposição número 3 do primeiro livro, perfeito? Então, vou traçar perpendicularmente do mesmo tamanho que a C e CB, perfeito? Então, essas três aqui vão ser iguais entre si. Deixa eu colocar a mesma coisa. Perfeito. E aqui vai ser meu ponto E. Então, o que eu fiz? Usando a proposição número 11, eu fiz EC perpendicular a AB. E, utilizando minha proposição número 3, eu fiz AC e CB. Ou melhor, eu fiz EC igual a AC e CB, perfeito? Bom, agora vamos ligar esses pontos, o AE e o EB, perfeito? Para isso a gente vai utilizar nosso postulado número 1. Vamos traçar. EB, AE. EB, aí. Perfeito. Agora, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer fazer um segmento EF paralelo a CD, certo? Para isso, a gente vai utilizar a nossa proposição número 31 do primeiro livro, perfeito? Então, vamos lá. Vai ser o segmento EF. Ou seja, o segmento EF, ele é paralelo ao segmento CD. EF paralelo a CD. E também eu vou querer fazer o segmento FD paralelo a EC, certo? Então, FD paralelo a EC. Então, esses dois aqui são paralelos, perfeito? Então, pela proposição número 31, novamente, eu fiz o quê? Eu fiz FD paralelo a EC. FD paralelo a EC. Legal. Bom, agora a gente consegue ver o seguinte. Eu tenho dois segmentos paralelos aqui. Eu tenho o EC paralelo a FD, certo? E uma linha corta esses dois segmentos. Pela minha proposição número 29, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que os ângulos internos vão ser iguais a dois retos. Ou seja, o ângulo EFD mais o ângulo CEF vão ser igual a dois retos. Então, CEF mais EFD, que vai ser igual a dois ângulos retos, perfeito? Só que, vejam o seguinte, esse ângulo, eu estava falando desse ângulo aqui, né?
Só que vejam o seguinte, esse ângulo aqui, ó, ele é parte do todo desse ângulo maior. Ou seja, o ângulo FEB vai ser menor que CEF. Então, EFB, esse ângulo aqui, pelo que soma 8, o todo é maior que a parte, isso daqui é uma parte do todo, então ele é menor que CEF. Perfeito? Agora vejam o seguinte, se eu substituir esse ângulo menor por esse maior, eu não vou ter que a soma desses dois ângulos aqui vai ser igual a 2 retos, certo? Vai ser menor que 2 retos. Então, EFB, vou trocar nessa igualdade aqui, mais EFB, vão ser menor que 2 ângulos retos, perfeito? Então, a soma desse ângulo aqui mais esse daqui é menor que 2 retos, perfeito? Só que, com isso, pelo meu postulado número 5, ó, eu vou saber que esses dois segmentos aqui, o EB e o FD, vão se encontrar em algum momento. Para isso, eu vou estender eles pelo meu postulado número 2, certo? Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Estender o segmento FD. Estender o segmento EB. E eles se encontraram no local. Aqui eu vou denominar como ponto G. Perfeito? Então, utilizando meu postulado 2, eu fiz EG e FG. Perfeito. Agora eu só vou fazer o seguinte, eu vou ligar A até G pelo postulado número 1. Então, postulado número 1. Vou ligar A até G. Só um pouco em cima do C aqui. Vamos recolocá-lo. Perfeito? Então, utilizando o postulado 1, eu fiz AG. Perfeito? Então, a relação construção é isso daqui. Não vamos construir mais nada. Agora, vamos trabalhar a relação de alguns triângulos. Perfeito? Só um minutinho. Bom, gente, continuando. Então, vamos trabalhar a relação de alguns triângulos aqui. Perfeito? Para encontrar algumas igualdades. Primeiramente, vamos trabalhar com o triângulo ACE, certo? Vamos aqui o triângulo AC. Perfeito. Bom, vejam o seguinte, vejam que AC é igual a CE, como foi construído. AC igual a CE. E o ângulo entre esses é igual a um reto, perfeito? Ou melhor, o ângulo entre esses dois lados iguais é o mesmo. Então, pela minha proposição número 5, eu vou ter que esses dois ângulos aqui, deixa eu ver melhor cor. Esses dois ângulos aqui vão ser iguais entre si, perfeito? Então, o ângulo CAE, o ângulo CAE vai ser igual ao ângulo CA, perfeito? E vejam o seguinte, pela minha proposição número 32, eu tenho o seguinte, eu tenho que a soma dos ângulos no meu triângulo interno são igual a 2 retos, certo? Aqui eu já tenho um reto, o ECA, porque a C foi construída perpendicularmente a B, certo? Portanto, esses dois aqui somados é igual a outro ângulo reto, ou seja, CAE e CEA, cada um deles é igual a meio ângulo reto, perfeito? Então, esses dois são iguais e são iguais a meio ângulo reto. Bom, isso é o nosso primeiro triângulo, certo? Bom, no nosso segundo triângulo, deixa eu colocar o número 1 aqui, agora o número 2 aqui. Segundo triângulo, eu vou trabalhar o triângulo ECB. Triângulo ECB.
que a gente consegue ver nesse triângulo? A gente sabe que CD igual CE. CD igual a CE. E a gente também sabe que se esses dois lados são iguais, utilizando minha proposição número 5, novamente, do primeiro livro, esses dois ângulos aqui vão ser iguais entre si, certo? E novamente, ou seja, os ângulos CD, CEB, vai ser igual ao ângulo EBC. EBC. E, utilizando novamente minha proposição 32, eu vou ter o quê? Eu vou ter que, se aqui é um ângulo reto e a soma desses três ângulos juntos é igual a dois retos, cada ângulo aqui vai ser igual a meio ângulo reto. Então, usando minha proposição 32 do primeiro livro, eu vou ter que C, E, B e E, B, C, tudo isso é igual a meio ângulo reto. Perfeito? Bom, trabalhando esses dois triângulos, agora vamos trabalhar esse triângulo aqui, o triângulo BDG. Triângulo BDG. Aqui eu quero uma coisa interessante. Se a gente utilizar a nossa proposição número 15 do primeiro livro, eu vou ter o quê? Eu vou ter que, se eu tiver duas diretas que se cortam, os ângulos opostos pelos versos vão ser iguais entre si. Então, esses dois ângulos aqui, o ângulo EBC vai ser igual ao ângulo DBG. DBG vai ser igual a CDE. Mas como eu quero fazer um pouquinho mais rápido, eu já vou trocar CDG, CDE é igual ao quê? CBE é igual a meio ângulo reto. Então eu já vou colocar isso aqui como meio ângulo reto. Perfeito? Bom, agora é o seguinte. Se a gente utilizar a minha proposição número 29 do primeiro livro, eu vou ter que ângulos alternados opostos sobre a mesma reta vão ser iguais entre si. Portanto, esse ângulo aqui é igual a um reto, como ele foi construído, e esse ângulo aqui também vai ser igual a um ângulo reto. Então, o ângulo BDG vai ser igual a um ângulo reto. Perfeito? E agora, novamente, se a gente utilizar a nossa proposição 32 do primeiro livro, esses dois, como que eu tenho? Um ângulo igual, esse aqui igual a um ângulo reto, e esse daqui igual a meio ângulo reto, logo esse daqui vai ser meio ângulo reto. Ou seja, DBG vai ser igual a DGB, perfeito? Então, DGB igual a meio ângulo reto, perfeito? E vejam o seguinte, se eu utilizar deixa eu ver se precisa. Se eu utilizar meu postulado, meu Deus, esqueci o nome. Minha proposição número 6 do primeiro livro, eu vou ter que esses dois lados aqui vão ser iguais. Então, DB igual a DG. Eu não lembro se que está no livro, tá? Mas eu já vou fazer porque caso não faça diferença, não vai ser usado, já está demonstrado que esses dois lados são iguais. Perfeito? Então vamos lá para o próximo triângulo. O meu próximo triângulo é o EFG. Esse triângulo aqui, ele tem algumas coisas que a gente já tem, certo? O que a gente já tem? A gente já tem esse ângulo aqui. Ué, como a gente já tem esse ângulo aqui? Se a gente utilizar a nossa proposição número 34, proposição 34 do primeiro livro do Euclides, eu tenho que ângulos opostos dentro. Você tem um paralelogramo, o ED aqui, então os ângulos dentro, os ângulos
os ângulos opostos vão ser iguais. Então, ECD vai ser igual a EFD, ou seja, esse ângulo reto vai ser igual a EFD. Ou melhor dizendo, EFD é igual a um ângulo reto, perfeito? E eu também já tenho esse ângulo aqui, que é o EFGE, ou o DGB, que são o mesmo ângulo, perfeito? Então, o ângulo FGE vai ser igual a meio ângulo reto. Então, o ângulo FGE vai ser igual a meio ângulo reto. Isso por meio do axioma número 1. Isso, axioma 1. Coisas iguais a mesma coisa, são iguais entre si. Okay? E agora vejam o seguinte, eu sei que esse ângulo aqui é meio ângulo reto, certo? Esse ângulo aqui é 90 graus. Se eu utilizar a nossa proposição número 32 do primeiro livro, isso daqui vai ser igual ao que? Meio ângulo reto. Ou seja, o ângulo FEB é igual a meio ângulo reto, certo? Gente, já volto com vocês sobre as outras, agora sim, as relações e igualdades que a gente vai utilizar, certo? Tudo que eu coloquei aqui que é igual a meio ângulo reto, eu já meio que assinalei, perfeito? Esses aqui são todos ângulos iguais, todos iguais a meio ângulo reto, certo? Isso daqui são segmentos iguais. Esses dois aqui também são iguais, acho que a gente não vai precisar utilizar. Esses dois são paralelos, esses dois são paralelos, certo? Então, em seguida vai ficar um pouquinho mais fácil, eu vou precisar de sempre anotações aqui, perfeito? Até mais. Bom, gente, então, continuando aqui, agora vamos trabalhar com as relações. As únicas alterações que eu fiz que eu não mostrei para vocês foi, isso daqui era igual, aí eu só coloquei uma igualdade aqui, e eu enumerei esses triângulos, porque vai chegar, agora eu vou trabalhar com esses triângulos, e fica mais rápido chamar os triângulos assim. Então, às vezes eu vou chamar o triângulo 4, 3 e o triângulo 1, 2, 5, certo? Bom, primeira coisa, vamos trabalhar com o triângulo 1 aqui. O triângulo 1 é o seguinte, eu tenho que EC é igual a AC, certo? Sendo assim, o quadrado EC é igual ao quadrado de AC. Então, o quadrado de EC é igual ao quadrado de AC. E melhor, esses dois quadrados somados é igual a 2 vezes o quadrado de AC. Então, o quadrado EC mais o quadrado de AC, isso aqui é 2 vezes o quadrado de AC, certo? E pela minha proposição 47, eu tenho o quê? Do primeiro livro, eu tenho o quê? AE, o quadrado sobre AE, é igual a soma desses dois outros quadrados, né? Que seria essa soma aqui. Só que isso aqui também é igual a 2 quadrados de AC. Perfeito? Bom, isso daqui em relação ao nosso primeiro passo. Em relação ao nosso segundo passo, vejam o seguinte. Vejam o que? Olhem o triângulo 4, 3 agora. Eu tenho o quê? Esses dois segmentos EF e o FG são iguais. Opa. EF igual a FG. Perfeito? Então vai acontecer da mesma forma que aconteceu aqui. O quadrado sobre EF é igual ao quadrado sobre FG. Melhor dizendo, o quadrado sobre EF mais FG, isso aqui é igual a 2 vezes o quadrado de EF. Perfeito? E agora, se a gente utilizar a nossa proposição 47 do primeiro livro, eu vou ter que EG, o quadrado sobre EG, ele é igual a soma desses outros dois quadrados aqui, que também é igual a 2 quadrados sobre EF. E vejam o seguinte, EF aqui, ele é igual
ACB, certo? Paralelogramo, proposição 34, lados opostos são iguais entre si. Então, CD é igual a EF. Melhor dizendo, o quadrado aqui de EG é igual a 2 vezes o quadrado sobre EF, só que EF também é igual a CD. Então, 2 vezes o quadrado sobre CD, perfeito? Prestem atenção nessas duas relaçõezinhas aqui que vão ser importantes, ok? Agora, olhem aqui o quadrado 1, 2, 5. Quadrado do triângulo 1, 2, 5. 1, 2, 5. Eu tenho o quê? Eu tenho que AG é igual ao quê? Pela proposição número 47, lógico. Do primeiro livro. Quadrado sobre AG. Aqui é igual a soma desses outros dois quadrados, certo? Ou seja, o quadrado AE mais o quadrado EG. Só que eu tenho o quadrado AE igual a 2 quadrados de AC. Então, eu já vou substituir. 2 quadrados de AC. Mais o quadrado de EG, certo? Que seria esse daqui, que é igual a 2 quadrados de CD. 2 quadrados de CD. Perfeito? Guardem isso aqui só um minutinho. Agora, vamos dar uma olhada nesse outro triângulo aqui, o 5, 3. No 5, 3, eu tenho que AG, pela proposição 47. Eu tenho que AG é igual à soma desses outros dois quadrados, ou seja, o quadrado sobre AD mais o quadrado por DG. Mas, vejam o seguinte, eu disse que antes que BD, que eu não sabia se utilizar, mas vamos utilizar agora, BD é igual a DG, certo? Então, eu tenho AG igual ao quadrado sobre AD e, em vez de eu colocar DG, eu vou colocar DB, que é igual. DB, perfeito? Agora a gente vai utilizar nosso axioma número 1. Aqui. Utilizando o axioma 1. Eu tenho o quê? Eu tenho que AG é igual a isso daqui e AG também é igual a isso daqui. Então, eu vou substituir o AG aqui por isso daqui. Então, o que vai ficar? Vai ficar o quadrado de A, D e B, D é igual a 2 vezes o quadrado de AC por CD. Que era preciso demonstrar, perfeito? Então, o quadrado sobre AD mais quadrado sobre DB, perfeito? É igual a 2 vezes o quadrado de AC mais o quadrado de CD. Perfeito, gente? Tranquilo? Agora vamos em relação à forma algébrica a gente trabalhar isso. Bom, jovens, então da forma algébrica, como a gente pode visualizar isso? Eu tenho aqui o meu segmento, certo? Eu coloquei essas distâncias aqui que são iguais, né? São iguais, coloquei x. Esse daqui eu coloquei y, certo? Então, vamos seguir da forma que nós temos aqui em cima, certo? Eu tenho, primeira coisa, o quadrado de AB, A até D. Então, 2x mais y. Esse quadrado aqui, mais o quadrado de DB, que é y ao quadrado, é igual ao quê? Outra coisa. É igual 2 vezes o quadrado de AC, seria x ao quadrado, mais o quadrado de CD, CD,
ou x mais y ao quadrado. Perfeito? Então isso aqui será nossa igualdade. De forma direta, que a gente pode provar que isso aqui é verdadeiro. A gente executa dessa forma. Primeiro faz esse quadrado, 4x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Perfeito? Isso aqui mantém-se igual, só vou colocar uma ordem. Vai ficar y ao quadrado mais y, 2y ao quadrado mais 4x ao... Oh meu Deus, tudo atrapalhado. 4x ao quadrado mais 2y ao quadrado, tá uma loucura, mais 4xy. Vai ser igual ao quê? 2. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, certo? Vezes 2, 4x ao quadrado. Ué. 2x ao quadrado mais 2xy, 4xy. 2 vezes 2y ao quadrado. Eu até coloquei fora agora, né? Coloquei 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, 2xy, 2xy, 4xy, 4xy. Perfeito? Até mais, jovens.